Muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 31 de março de 2026, o último dia do mês. Na noite passada, os Estados Unidos da América, junto com Israel, lançaram um ataque letal sobre Isfahan. Pela primeira vez, talvez, registrada em vídeo, uma cidade de mísseis, a fazenda de mísseis, explodia e podia ser vista do espaço. Hoje, aqui em Estratégias Militares, todos os detalhes, tudo o que aconteceu nessa operação e como o Irã acabou de perder uma de suas bases mais importantes nesta guerra. Família, seus likes, seus comentários, isso é Estratégias Militares, vamos com tudo, vamos até o Irã, vamos até a guerra. Família. Começamos. Família, muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Aqui estamos, já 31 de março, mais um mês que se vai do ano, já é o terceiro mês do ano, o ano está passando muito rápido. Notícias menuda. O que houve ontem à noite, família? Nossa, o que rolou ontem à noite em Isfahan? Minha nossa. Vocês vão se impressionar com as imagens da destruição de ontem à noite. Ainda não vou mostrar, sem spoiler. Quero que todos cheguem para ver o show que aconteceu. E eu digo para vocês, comecei com 10 minutos de atraso. Porque eu estava geolocalizando exatamente os lugares que foram atacados ontem à noite, que foram vários. Além disso. E para mim isso é incrível, me parece incrível que há alguns meses atrás... No programa específico, o vídeo está na seção de vídeos, as cidades dos mísseis, entre outros. Já falamos várias vezes sobre esse lugar. E ontem à noite explodiu. O complexo de mísseis. Você vai ficar impressionado com o que aconteceu ontem à noite. Foi o mais parecido com uma explosão nuclear, mas sem ser nuclear. Falas no Irã. Aí está, como estão dizendo no chat, falas no Irã. Ontem à noite, queima de fogos incrível que pôde ser ouvida e vista a quilômetros de distância. Todas as pessoas de Isfahan ontem à noite acordaram porque tudo dentro de casa tremeu, os móveis balançaram, houve um terremoto. Ontem à noite teve terremoto no Irã, mas também vamos falar de outras coisas. Temos que ver diferentes assuntos. Eu vou fazer um apanhado aqui para que vocês vejam sobre o que vamos falar hoje. Eu acho que é interessante. Vamos falar sobre aviões A-10 no Iraque, sobre o Hezbollah, no norte do Irã. Vamos falar, evidentemente, sobre danos materiais em Israel por ataques de mísseis. E vamos ver várias coisas, além de Israel CAD. E houve um ataque mortal à Unifil. 2 soldados da Unifil morreram em um ataque. Isso me parece curioso. Além disso, vou começar com isso, porque me parece que isso é das coisas mais graves, além das explosões e tudo mais. Eu sei que todo mundo quer ver isso, mas isso aqui me parece das coisas mais graves. Assim ficou o carro da Unifil, o veículo blindado da Unifil. 2 soldados eram da Indonésia, poderiam ter sido espanhóis. Chamando a atenção quando Israel abre fogo perto da Unifil e há danos ou vítimas. Até... Todos os jornais do mundo começam a dizer Israel mata 2 soldados, Israel ataca a Unifil, Pedro Sanches aparece para dizer, ou seja, o que Israel fez é inaceitável. Isso é uma vergonha. A exigir responsabilidades, mas quando não é Israel, quando é o Hezbollah, quando o Hezbollah coloca essa bomba para que esse carro exploda. O autor do incidente é desconhecido. Oficialmente não foi dito quem assassinou 2 soldados da Unifil.
E não foi Israel. Se tivesse sido Israel, já se saberia. Não foi Israel, foi o Hezbollah, mas não querem dizer de novo a mesma história de quando é o Hezbollah, não querem dizer claramente. Isso deixa esse assunto bem claro. E isso é lamentável. O governo deveria retirar os soldados espanhóis, já é uma zona de guerra, o que eles estão fazendo lá, o que estão fazendo lá? Por que as famílias têm que passar a noite sem dormir, pensando no que está acontecendo com seus entes queridos? Não é justo. Governo da Espanha, haja antes que seja tarde demais. E tenhamos sacos mortuários em vez de pessoas, por favor. Impressionante o que aconteceu com a Unifil. Impressionante o que aconteceu com a Unifil. Mas o que está acontecendo no Líbano? Bom, está aqui. Olhem só. Aí está. Combates. Hoje houve um dia trágico em Israel. Soldados faleceram em um ataque do Hezbollah, em combates com o Hezbollah. É preciso lamentar a morte dos soldados. É terrível, isso é realmente terrível. Gostaria que prestassem atenção ao que acontece agora. A questão do Hezbollah, a questão do Líbano vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas é necessário. O que Israel Katz disse? O que Israel Katz disse? Bem, ele deixou claro, על נפילת יקיריהם, סרן נועה מדמוני. O que Israel Katz está dizendo é: vamos fazer uma linha de defesa no sul do Líbano. Vai ficar ocupado por nós para proteger a população dos mísseis antitanque. Vocês se lembram daquele sistema Almas que falávamos? Os mísseis que atacavam Metula, os mísseis que atacavam Kiryat Shimona? Bom, eu dizia, esses mísseis têm um alcance mínimo de uns 12 a 15 quilômetros guiados por televisão. Ou seja, podem ver para onde estão sendo disparados. Tem muita precisão. Israel precisará criar uma linha de segurança de 20 quilômetros. Bom, Israel confirma que vai criar uma linha de segurança de mais de 20 quilômetros. Acima do rio Litani. É evidente e está claro, além disso, que isso ia acontecer. Não é que Israel queira levar judeus da diáspora para lá e repovoar aquilo. Não se trata disso. Família. Eu vejo na mídia quando dizem essas histórias de que Israel está invadindo o Líbano, que quer tomar mais terras, que Israel quer se expandir. Israel não quer se expandir. O que Israel quer é construir um muro gigantesco entre o terror, a barbárie, que existe agora mesmo nesse lugar. Antes falávamos do rio Litani, este aqui. Mas agora estamos falando de este aqui. Zarani. Agora vemos que a linha do Zarani vai ser a linha que divide o sul do Líbano. Com Israel. E cabe dizer, a porção de terra que vai ser tirada do Líbano é grande. Da qual se vai tomar o controle. Seria mais correto dizer, não vai ser tirada, o controle será tomado. Vai se tomar o controle até que o Líbano decida o que fazer com seu exército, se vai colocá-lo para trabalhar e expulsar o Hezbollah. Eles não conseguiram expulsar o embaixador do Irã, então suponho que também não vão conseguir tirar o Hezbollah do Líbano. Com isso, temo que isso vai ser uma espécie de Montermont, mas em grande escala, onde Israel não vai ter outra opção a não ser definitivamente tomar esse território por segurança. Por que vocês prestam atenção em algo que estou desenhando agora? Estou desenhando aqui para que vocês vejam. Se vocês repararem um pouco então do que se trata, vamos ver. Vamos girar isso aqui. Aí está. Aí mais ou menos serve pra gente. A fronteira de Israel.
Isso é importante. Agora conheçam a cidade dos mísseis. Não percam. É surpreendente. Essa é a fronteira. Essa é a fronteira de Israel com o Líbano. Se usarmos só o rio Litani, bem, então vamos ter um problema. Teremos um problema sério. Além disso, qual o grande problema de Israel com o rio Litani? Pois é, esta área está coberta. Esta área que vemos aqui, o setor oeste, está coberto. Mas o setor leste, a região de Metula, não está coberta. Essa fronteira imaginária do rio Litani aqui não serve e está muito perto. Eles podem lançar ataques um após o outro contra Metula e contra todas essas localidades que vemos aqui. Vocês estão vendo aí? O que foi? É isso que acontece? Qual que é a casuística disso que se fizermos o rio Zarani, aí a coisa já muda. O rio Zarani sim é realmente uma linha de defensa potente. Você tem, entre outras coisas, uma distância de cerca de 41 quilômetros, o dobro do necessário com o setor oeste. Mas aqui o que interessa é o setor leste, no qual você tem cerca de 12 quilômetros, 12 a 15 quilômetros aproximadamente. Isso te dá tranquilidade. Bom, pode te dar certa tranquilidade. Não haverá lançamentos de mísseis de curto alcance. Por exemplo, esses mísseis que são lançados tão rápido, de 105 mm, já não vão mais ser lançados, ou de 115 já não vão mais ser lançados, porque estão fora do alcance. Os de cerca de 1.215 km que mais incomodam a população do norte não serão mais lançados. Com isso, Israel vai provocar que o Líbano tenha que tomar uma decisão. Reparem na porção de terra amarela em relação ao restante do Líbano. Até aqui em cima está sendo tirado um pedaço importante do Líbano. Um setor muito produtivo do ponto de vista agrícola é muito produtivo para o Líbano. O impacto econômico que você vai causar ao Líbano é muito forte, nesse sentido. Se essa região for controlada agora, haverá movimento de pessoas do sul para o norte, onde você vai alojar todas essas pessoas. Ou seja, Beirute vai se transformar em uma espécie de dormitório ao ar livre para todas essas pessoas que vão chegar do sul, que vão querer se hospedar aqui. E além disso, ele tem outra questão. Beirute fica a 40 quilômetros. O que estaria separando as tropas de Israel de Beirute são 40 quilômetros. 40 quilômetros em um avanço rápido. De surpresa, não é nada. Mas, com o Líbano, que não tem exército, o único que existe lá é o Hezbollah, que é um grupo paramilitar terrorista com capacidade de ataque. Esse é o ponto agora mesmo no Líbano. Imagens. Aqui vemos unidades que estão trabalhando lá, Ibati, Nahal. Esta é Ibati, aquela que vimos ali em terra. Nahal, por exemplo, hoje os soldados que morreram são da Nahal, da equipe de reconhecimento. Caíram em uma espécie de emboscada, tiveram contato com o inimigo. E isso tem representado e está representando um problema grave, muito grave. Porque Hezbollah sabe que está apostando tudo, fazendo sua cartada final e não vai ter outra opção além dessa. Isso aconteceu esta noite, certo? Houve um dia trágico em Israel com os soldados. Bem, deixamos o tema Líbano, vamos deixar esse assunto, vamos ao cerne da questão. Cidade dos mísseis. Cidade de Isfahan. Lá é onde se acredita que podem ser armazenados mais de 400 kg de urânio para construir até 11 bombas nucleares. Isfahan, a segunda cidade do Irã, possivelmente em importância e estrategicamente um ponto vital.
vital de comunicação, vital de produção e vital economicamente. Há várias bases militares em todo o território de Isfahan, 2 centros nucleares, muitos túneis, muitos silos de mísseis, muita defesa antiaérea. Vamos ver agora, vamos estudar isso. Este é o mapa que eu criei nas últimas horas do que aconteceu ontem à noite. Porque a imagem que vocês vão ver, o vídeo que vocês vão ver, o que vamos contemplar é a destruição do que se pensava que não podia ser destruído de jeito nenhum. E que ontem à noite os Estados Unidos da América, junto com Israel, tornaram isso possível. As montanhas de mísseis, as cidades de mísseis. Montanhas de mísseis. Centenas de silos para lançar mísseis. E ontem à noite foram carbonizados. E aí, família, estamos ao vivo agora mesmo. Se vocês gostam do conteúdo, PayPal Me, Estratégia Militares, também temos os superchats abertos. Obrigado pela colaboração de vocês. Lembro novamente, não somos pagos por Israel, não somos pagos por nenhum governo, só para lembrar. Nós fazemos isso de maneira independente e com a melhor das intenções para que as pessoas saibam o que está acontecendo e o que está se passando. Vamos ver, chegou no momento. Primeiro programa do dia, começamos forte, começamos muito forte, começamos com os vídeos que vamos ver nos próximos minutos. Eu digo para vocês apertarem os cintos, porque ontem à noite houve um verdadeiro cataclismo, porque... Cataclismo, mas será que realmente... Vamos lá? Família, seus likes são muito importantes. Olhem isso. Vamos colocar tudo certinho. Marca d'água em cima, marca em cima. Câmera de estratégias ali, estamos todos bem, todos prontos. Cintos afivelados. Vamos embora. Adeus. Bom. Minha nossa. Como vocês exploram Farhan? Como os mísseis saem voando? Munições secundárias. A montanha se abriu, olhem. Olhem como os mísseis estão subindo. Os mísseis estão indo para todos os lados. Estão saindo? Meu Deus, minha nossa. Tá. O Irã parece que não está ganhando a guerra. Mais vídeos. A noite vira dia num clarão alaranjado. As chamas do interior da Terra. Israel e Estados Unidos encontraram a porta para chegar ao interior da montanha. Aí está aí. Minha nossa. Que explosão. Olha o cogumelo. Escuta o som. Terremoto. É tremendo, escutar. O som demora a chegar. Alguns segundos.
Dá pra ouvir cair? Vocês estão ouvindo bem o som? Primeiro dá pra ouvir o pum das munições e depois vem a bomba forte. Incrível, né? Caro. As pessoas falaram muito nas redes sociais e disseram: olha, uma cidade foi bombardeada com mísseis. Cuidado, porque não é só isso. Este quadro que vocês estão vendo, isso que vocês estão vendo aí, é que isso foi difícil, foi muito complicado geolocalizar. E agora eu vou explicar para vocês o porquê. Foram vários lugares. Foram vários lugares onde esse ataque aconteceu muito forte. Além disso, um ataque super potente. Reparem naquela montanha que estamos vendo. Reparem no esquema que estamos vendo ali. Vamos começar com esta. Vamos ver. Aí estamos. Aqui vemos a montanha. Esta seria uma delas. Esta área que estamos vendo. E nesta área que estamos vendo, o que é que tem? Bem, essa é a área que há 72 horas em estratégias militares mostrávamos e dizíamos: aqui é a defesa antiaérea. Aqui há alguns bunkers, onde podem haver mísseis. Tudo isso mostramos às 72 horas aqui no canal. Às 72 horas mostramos esta área aqui como um ponto importante para a defesa antiaérea de Isfahan. E depois procurávamos mais coisas que havia por aí. Não sei se as pessoas vão se lembrar dessa live. Porque atrás daquela montanha onde aparece a bola de fogo, atrás daquela montanha é onde está o que está acontecendo ali, nessa imagem. Bem, o que há atrás da montanha? Ficar impressionado com isso? É uma mega cidade de mísseis, das maiores que vocês vão ver no Irã. E começa por aqui. Reparem nos veículos, alguns destruídos durante a Guerra dos 12 Dias, que foram usados para lançar drones e mísseis. Por aqui, vocês estão vendo? Esses veículos que podem ter sistemas para lançar drones na encosta dessa montanha, até mesmo pela montanha, sistemas antiaéreos e acampamentos militares. Cada quadradinho que vocês veem faz parte do ecossistema construído. Vocês veem aqui os caminhões com os lançadores. Reparem em outro detalhe que é muito chamativo. A extensão deste lugar é enorme, reparem. Há muita segurança antiaérea. Esta é a área do teleférico. Muita segurança antiaérea, muitos radares. Muita proteção para um lugar
É tão importante, por que é tão importante? Agora vocês vão entender. Reparem em todos os lugares que estamos vendo aqui em estratégias militares. É impressionante. Esta área, por exemplo, já é diferente. Tínhamos visto neste quadrante aqui veículos, alguns estão destruídos. A maioria foi destruída por Israel durante a Guerra dos 12 Dias. Mas depois temos outra área. Esta é a área inquietante. Vemos uma combinação de bunkers do lado de fora e alguns do lado de dentro. Esses que vemos por aqui, esses que aparecem por aqui, bem protegidos. Percebemos que a instalação é enorme. Com uma área de posto de controle, nesta entrada tem mina e pedreira. Vemos aqui o polígono de testes e lançamento, que é este aqui. Nunca tínhamos visto algo assim, né? Nunca se tinha visto algo assim como estamos vendo agora. Nós vemos aqui um veículo, mas o que chama a atenção aqui é isso. Estes aqui, esses que têm uma laje em cima. Que tem outra, todos têm uma laje em cima. Poderiam ser silos de mísseis. Podiam ser escotilhas do famoso complexo de silos de mísseis de que tanto se fala. Também vemos como a montanha se transforma em lugares terrestres. Refúgio. Aqui vemos o interior, entrando na encosta da montanha. Há entradas para túneis. Há construções feitas há muitos anos, é uma instalação que está muito bem construída. Depois, nesta área aqui também temos bunkers, todos esses que vemos por aqui, protegidos das intempéries de ataques de drones, por exemplo. Vemos aqui todos os caminhões de transporte de mísseis, todos esses que estamos vendo, vemos algum lançador de mísseis por aqui, estacionado. Seguimos aqui porque há muito mais, vemos todos os lançadores de mísseis existentes. Reparem a quantidade e a importância deste lugar para o Irã. Continuamos vendo coisas porque é muito interessante. Eu insisto nisso, ainda tem muito mais. Tudo isso é zona militar, tudo isso que vem. Vemos aqui veículos militares, também lançadores, também caminhões de transporte, também caminhões para obras. Vemos pela primeira vez, talvez, o uso de placas solares para ter infraestrutura energética. Dentro da montanha, vemos esta área sendo construída e aqui temos entradas para bunkers subterrâneos embaixo da montanha. Estão vendo, não é? Certo. A coisa continua. Este setor também tem um monte de lançadores, um monte de veículos. É uma verdadeira loucura a quantidade de forços para posicionar esses veículos, para lançar ataques contra qualquer país. E aqui, vocês sabem quanta água foi usada para construir isso? Vocês nem conseguem imaginar? É algo desproporcional. Mais veículos por aqui. Para transportar mísseis, dá para ver claramente esses veículos aqui. É uma verdadeira loucura. Bom, então esse lugar que estamos vendo, esse que estamos vendo, é um dos que foi atacado. Um deles. Vamos assistir ao vídeo novamente. Por que há mais?
Essa é a área da complexo de mísseis. Mas outra coisa também foi atacada. Isso é o que ele nos contou? A complexo de mísseis está nesta área aqui. Mas há outro vídeo ainda mais preocupante. Uma das entradas para o Megasilo de Isfahan. Também foi atacado este que vemos aqui. Um sistema criado para fazer lançamentos múltiplos subterrâneos com centenas de mísseis preparados para atacar Israel. Um pouco mais ao norte desta instalação está a chave do que pode ser esta guerra nas próximas semanas. Isfahan. Este lugar que vocês estão vendo. Sob essa montanha, sob esses túneis, pode ter mais de 400 quilos de urânio a mais de 60% para construir as armas nucleares. Ontem à noite, os Estados Unidos, aproveitando que estavam passando por lá, voltaram a atirar e destruir infraestrutura próxima à instalação de Isfahan. Eles estão preparando o caminho. Eles preparam o caminho para o que virá. Bem, pode ser uma opção, tudo vai depender. Do que decidir Donald J. Trump. Última mensagem do presidente dos Estados Unidos nas redes sociais. Quem quiser petróleo, que vá atrás dele. Vocês não estiveram do nosso lado, agora nós não estaremos do lado de vocês. Aí está o presidente dos Estados Unidos. Nós lemos. Terrível. A todos esses países que não conseguem combustível para aviões por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que se recusou a se envolver na decapitação do Irã. Tenho uma sugestão para vocês. Número 1. Comprem dos Estados Unidos. Temos de sobra. Número 2. Juntem algo de valor, vão até o estreito e simplesmente peguem. Vocês precisarão aprender a lutar sozinhos, pois os Estados Unidos não ajudarão mais, assim como vocês não ajudaram. Para nós, o Irã foi essencialmente dizimado. O mais difícil já foi feito. Vão buscar seu próprio petróleo. Presidente Donald J. Trump, meu Deus. Eu acho que a OTAN vai acabar. Eu acho que a OTAN vai acabar. É uma sensação que eu tenho, a OTAN como a gente conhece. Acho que é um organismo que vai acabar, vai se destruir. E não vai chegar muito longe. Tenho muito essa sensação. Porque não é a única mensagem. Hoje se confirma que Espanha, França e Itália, surpresa com Meloni, proíbem o uso do espaço aéreo para os Estados Unidos da América em operações no Irã. Meloni. A esperança europeia já não é esperança. Ha cedido. A pressão tem sido forte. Você tem no seu país uma parcela importante da população que apoia o Irã. O regime do Irã, Meloni desmorona, declarou-se. Isso vai partir o coração de muita gente. A França proibiu o sobrevoo de aviões com suprimentos militares para Israel em seu território. A França tem sido de pouca ajuda em relação ao carniceiro do Irã, que foi eliminado com sucesso. Os Estados Unidos vão se lembrar disso. Os Estados Unidos vão cobrar de todos que o deixaram na mão para derrubar um regime sanguinário como o do Irã. Preços, sanções, não compartilhar inteligência.
diminuir os investimentos, investir em outros países, buscar novas fontes de alianças militares. Bem, a situação está ruim, a situação está bem ruim, certo? Israel. Ontem à noite aprovou a pena de morte para terroristas. Vamos falar sobre isso esta noite, mas... isso tem acontecido, vamos dar uma olhada. Caem menos mísseis, isso é verdade. Há menos mísseis do Irã. A cada dia são menos, a cada dia fica mais difícil para eles. Mas quando caem, causam danos. Aí vemos pegando fogo, vemos alguma submunição de fragmentação caindo por aqui. Aí está. Desculpem que não deu para ver direito, vamos clarear um pouco, vamos assistir. Zona superior. Aí está. Submunições, cluster. Graças a Deus não há vítimas fatais a lamentar. Como está o clima em Israel? Bom, então... uma guerra, mais uma guerra? Mais uma guerra. A situação em Teherã não está boa. Passam por um momento difícil. Ontem à noite, Israel também passou por lá e lançou um monte de munições sobre alvos militares em Teherã. O exército libanês, desde esta manhã, também está se retirando de posições no sul do Líbano. O exército libanês. Não sei o que os soldados espanhóis ainda estão fazendo aqui, que ainda não foram embora, quando o exército do país da missão, que é o Líbano, já foi embora. E vemos um M113 se retirando da área. É que eles também não fazem nada. Essas unidades não têm muita utilidade, então sim, elas vão embora. Eles não vão enfrentar Israel. Eles sabem muito bem que não conseguem enfrentar o Hezbollah e que precisam de ajuda. O que acontece é que oficialmente eles não podem reconhecer isso por questões ideológicas, políticas ou como vocês quiserem chamar. Mas extraoficialmente eles reconhecem. É isso mesmo, mas reparem em uma coisa. Reparem em um pequeno, grande detalhe. Todo esse dinheiro que a Espanha gasta nessas missões poderia ser usado em outras missões. E, no entanto, não faz isso. Não faz isso. Com isso, não. É um problema grave, muito grave. Imagens de ontem à noite. Uma das mais impressionantes desta guerra, vamos ver. Vídeo impressionante de ontem à noite em Israel Central. Todos atentos, família. Estamos agora mesmo com 24 mil pessoas, só temos 8 mil curtidas, ainda faltam muitas curtidas, família. Tem que dar o joinha, ativar o sininho. Por favor, se inscrevam no canal, faltam praticamente 2 mil. Estamos quase chegando ao 500 mil. Se inscrevam no canal que vamos tornar isso realidade. Vamos chegar ao 500 mil, se Deus quiser. Vendo coisas como essas, isso aconteceu ontem à noite. Israel. Fiquem atentos.
Impressionante no último segundo. Último segundo. Chame a atenção para algo. O Irã antes lançava praticamente quase 80% de suas munições contra Israel. Bombas de fragmentação. Agora não faz isso tanto. Agora eles estão tentando atingir com um míssil de verdade, com ogiva completa. 800 kg, 900 kg para causar muito dano. Agora eles não estão mais se dedicando a lançar bombas de fragmentação. Eles perceberam que não é tão vantajoso pelo número de vítimas, e o que querem é causar muito dano, um dano incrível. Mas o que estamos vendo é apenas um exemplo, não é o único. Além disso, o sistema funciona à noite e funciona durante o dia. Atenção ao vídeo. Continuamos. Aqui está. Outro desses mísseis que são interceptados por Israel. Pois aí dá pra ver. Ainda há mísseis para derrubar mísseis. Isso é o melhor, porque eles podem continuar sendo derrubados. E que não existe uma ameaça completa ou total contra Israel que não possa ser mitigada. Que vídeo impressionante. O vídeo que vocês vão ver agora, que vídeo impressionante vocês vão ver agora. A precisão de Israel contra alvos militares nesta guerra é tremenda. É realmente impressionante a capacidade que Israel tem para alcançar seus objetivos. Aliás, falando em objetivos, recentemente soldados de Israel realizavam uma operação de segurança no Monte Hermon. E eles encontraram túneis. Eles encontraram um monte de túneis por lá. Vamos ver isso em uma série de vídeos agora aqui no Estratégias Militares, para que vocês fiquem informados sobre o que está acontecendo, sobre o que está ocorrendo. É super importante que as pessoas entendam por que Israel está realizando essas operações. Qual o sentido disso e por que precisa ser feito assim? Vamos ver, família. Continuamos com a música, vamos ver. Vamos ver, vamos. Aqui, estamos vendo aviões de Israel e Estados Unidos reabastecendo em voo. A lança parece um mosquito. Tudo isso para lançar ataques contra o inimigo. E se tornar o pior pesadelo do regime do Irã. Meu Deus, olhem isso. Incrível.
É exclusivo. E eu gosto do primeiro programa do dia, que geralmente é à tarde, uma espanhola. Eu gosto dos programas à noite, com escuridão, assim, mais familiares. Mas aqui onde estamos, o pessoal de sempre. Os superfãs que acordam de manhã do outro lado do mundo para ver o que está acontecendo. Hoje eles atravessaram o oceano. Dos Estados Unidos ao Oriente Médio, 2 aviões muito especiais. Não lançam mísseis, não lançam bombas, são aviões de comunicações. Já passaram no início da operação alguns, e agora foram mais 2. São aviões que são como uma espécie de Wi-Fi portátil voador, uma espécie de nó de comunicações, onde pode escutar, direcionar comunicações de uma unidade para outra, servir de retransmissão por rádio. Bom, esses aviões já estão na zona de operações e esse seria o passo prévio para uma operação terrestre. Então, família, fiquem muito atentos ao que está acontecendo neste momento, ao que está ocorrendo. Obrigado e ao que vai acontecer. Passo agora para meu amigo Belo Martins, Francisco Campa. Mandem um abraço a essa grande pessoa que me deu chance de me tornar conhecido no YouTube. Ele está ao vivo falando sobre Isfahan. Vou passar para ele. Não percam, o conteúdo é ótimo, o canal é excelente. Inscrevam-se e sigam ele. Família, um abraço. Até o próximo programa aqui no Estratégias Militares.